Existe uma frase que destruiu mais famílias do que você imagina quando você está com dívidas com agiotas. Aquela famosa frase, quando eu tiver dinheiro, eu resolvo. Possivelmente você já tenha pensado nisso, né? O problema é que quase ninguém percebe que funciona exatamente o contrário. Não é quando a gente vai ter o dinheiro. O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos o quê? Agir. Depois, aí sim, começa a aparecer o dinheiro. Foi isso que mudou a minha vida, mudou a minha história. E pode mudar a sua também. Você conhece minha história de dívidas com agiotas, então eu quero ver a sua vida transformada também. Bem-vindo ao quarto episódio da nossa série Saindo das Dívidas com Agiota. Na primeira aula, nós vencemos o desespero, entendemos como lidar com o desespero, ansiedade, medos, companhia limitada. Na segunda, nós olhamos o que? A nossa realidade. Fizemos os levantamentos e entendemos o que nós temos pela frente. Na terceira, nós paramos de cometer erros que fazem o quê? Aumentam a nossa dívida com a agiota. E hoje, que é a quarta aula da série, nós vamos responder a uma das perguntas que eu mais recebo. Jaime, eu entendi tudo isso, mas de onde vai vir o dinheiro para mim pagar o agiota? E se essa é a pergunta que você tem também, essa é a dúvida que você também tem, fique comigo até o final, porque talvez você esteja procurando dinheiro no lugar errado, e eu vou explicar detalhadamente para você nessa quarta aula da série. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o joinha, comente, compartilhe. Isso é importante para que o algoritmo do canal entregue esse conteúdo para mais pessoas que estejam precisando dessa informação. Pois bem, quando eu estava endividado, eu passava horas pensando também, se alguém me emprestasse 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, porque a minha dívida não era de 5 mil, 10 mil, mais de 500 mil reais. Então, daí depois eu pensava assim, e se eu vender alguma coisa? Ou se aparecer uma oportunidade fora do comum? E aí eu ficava pensando isso, porque pensava que isso poderia ser a solução para o meu problema das dívidas. O que eu entendi? E aí eu estava esperando um grande acontecimento, algo fora do comum, né? Enquanto eu ignorava o quê? As pequenas coisas, as pequenas oportunidades que estavam na minha frente. E pode ser que esse seja o problema que você também tenha. Você tenha pequenas oportunidades que estão próximas de você, mas você está ignorando. E essas pequenas oportunidades foram que começaram a mudar a minha realidade, a transformar a minha realidade, quando eu passei a perceber essas pequenas coisas. Olha só aqui para mim, vou mostrar para você aqui. Nós estamos numa escada. Nós começamos aqui, Essa escada ela vai subindo. Então nós começamos com 100, com 300, com 800, com 2.000, com 5.000. É importante você avaliar isso, porque o que a gente quer? Eu devo 40 mil, eu já quero levantar o quê? Os 40 mil. Mas não. Mas, Jaime, o AJ está me cobrando, como é que eu vou fazer para dever? Eu devo 5 mil, devo 10 mil, 3 mil, eu vou pagar tudo isso uma vez? Isso é uma outra aula que vem na sequência, que a gente vai falar sobre isso. A importância de a gente se preocupar nos pequenos degraus, passo a passo. Então, primeiro eu vou começar com 100, aonde eu vou levantar 100? Aonde eu vou levantar 200, 300, 400, 500, 1.000 reais? Nós não podemos desprezar o primeiro degrau, não. Porque é de grão em grão, a gente tem um ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, esse pequeno degrau aqui é que vai fazer a diferença. E sem ele, não existe o segundo.
Sem o segundo não tem o terceiro, não tem como nós pularmos aqui. A gente precisa subir aqui, não dá para mim ir direto aqui. Então os pequenos, né? Não despreze esses pequenos começos. E normalmente os pequenos começos, e é o mais difícil, é que fazem a diferença. O que nós precisamos entender? Então, parar de procurar milagres financeiros. Eu anotei aqui, ó. Primeiro passo, pare de procurar milagres financeiros. Porque o que acontece? Quando nós estamos desesperados, nós começamos a acreditar em investimento milagroso, promessa de dinheiro rápido, pirâmides, apostas, golpes, ou outros empréstimos com outros agiotas, pensando que tudo isso é a solução. Mas não é. Né? Normalmente o que isso faz? Aumenta ainda mais o problema. E é isso que você precisa entender. O desespero faz qualquer armadilha parecer oportunidade. Estou compartilhando isso com você. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. É uma realidade que eu vivenciei. E hoje eu ainda tenho momentos de desespero. Eu ainda tenho momentos de aflição. Mas como eu lido com essa situação? Diferente, porque eu tratei aquilo que eu falei na primeira, segunda e terceira aula. Certo? Então, eu entendi que eu tenho que parar de procurar milagres. Agora, o segundo caso, o que nós vamos entender? Você precisa descobrir quanto você realmente precisa. Ou seja, descubra quanto você precisa de dinheiro. Qual é a tua dívida? Ah, mas beleza, eu tenho uma dívida lá de um exemplo aqui, 10 mil reais, tá? Com a agiota. Será que eu preciso os 10 de imediato? No dia de hoje? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Tá? Talvez você precise quanto? 100 reais, 200 reais, 300 reais por dia, por semana, sei lá, ou por mês, ou quem sabe R$1.000 por mês. Se você tem uma dívida que ela é, quem sabe, diária, a gente vai ver numa próxima aula. Como é que você vai negociar? Você vai propor, porque eu quero pagar por mês só um valor fixo. Então isso muda totalmente, ao invés de eu ter a preocupação de levantar 10 mil, eu tenho a preocupação de levantar quanto? R$1.000 por mês. Fica muito mais simples. Isso muda completamente o teu modo de pensar, de ter que levantar tudo isso. Mas como é que eu faço para propor isso, para negociar isso com a agiota? Isso é importante você saber também. E aí nós vamos tratar na próxima aula. A meta, o que é agora? É você deixar de parecer impossível que você vai pagar esses 10 mil, esses 40 mil, esses 50 mil, os 2 mil, não sei. A meta tua é, nesse momento, você parar de deixar isso impossível de resolver. E acreditar que, aos poucos, você vai levantando os recursos necessários para resolver o problema. Bem, Jaime, mas como é que eu vou levantar esses recursos? Eu vou mencionar para você aqui 3 formas de você poder levantar recursos. A primeira é parar os vazamentos, tá? Parar vazamento, ou seja, o que é parar vazamento? É estancar algum lugar que está saindo dinheiro. São assinaturas de internet, de tudo que tu tiver ali. Dá uma avaliada se você não está assinando, pagando alguma coisa que não é necessário. Compras desnecessárias. Avalie, mas eu já estou cuidando de tudo. Mas sempre tem alguma coisa que, de repente, dependendo do tipo de personalidade que você tem, você vai desviar os teus gastos para algumas coisas. Será que você não está desviando para algum supérfluo, alguma coisa assim? Os juros que a gente está pagando, que tipo de juro que eu estou pagando? Nós temos que avaliar. Será que não dá para mim negociar alguma coisa? Um aluguel que eu estou pagando, será que eu não posso reduzir? Algum outro bem que eu tenho, uma mensalidade, alguma coisa, será que é necessário nesse momento? Pequenos gastos, avalie tudo. Você tem que fazer um apanhado geral e entender isso. Aonde eu posso parar mais alguma coisa? Bom, não tenho mais aonde tirar. Ótimo.
Faça um levantamento e avalie. Outra, aqui no canal mesmo eu tenho algumas aulas onde eu falo como você identificar esses gargalos aí. O segundo caso aqui, ó, transformar patrimônio parado em dinheiro. Como isso? Como é que eu faço? Transformar patrimônio parado em dinheiro. Na aula passada, nós falamos de erros, ou seja, você vender alguma coisa no desespero e vender bem abaixo do preço. Agora, aqui quando nós falamos transformar patrimônio parado em dinheiro, é uma venda consciente, não no desespero. Você entender, não vender patrimônio estratégico. O que é patrimônio estratégico? Por exemplo, você usa um carro para trabalhar, você tem um equipamento, você tem um salão de beleza, você tem alguma coisa que você utiliza que vai render dinheiro para o teu serviço. Isso não dá para trabalhar, porque é isso que te mantém, é isso que te faz levantar recursos. Então, isso você não vai vender. Mas vender o quê? Aquilo que realmente está parado. Dá uma olhada dentro da tua casa. Qual é o equipamento, um som, uma televisão que você não precisa? Será que de repente você não tem uma televisão de 50 polegadas lá que você não precisa? Será que você não tem de repente um som lá que você não precisa? Um celular com valor elevado que você não precisa? Essas coisas que você tem que avaliar. Um calçado, uma roupa. Pense, não aquilo que você precisa, mas aquilo que não é necessário para a subsistência. Vai vender esse tipo de patrimônio, mas não é jogar fora. Até um carro, você pode vender um carro. Um imóvel, vai ter que avaliar se vale a pena ou não vale a pena. Vai resolver o teu problema? Ou não vai resolver? Então, todas essas situações. O terceiro, gerar renda. Que tipo de renda que eu posso gerar? Que alternativas eu tenho para gerar renda? Aí você pode ver, dentro da aptidão que você tem, de repente você tenha uma capacidade de executar algum serviço, uma habilidade, sei lá, que serviço eu tenho? Eu posso ser de costura, pode ser de reparos, pode ser de venda, eu quero vender doce, vender salgados, eu tenho uma habilidade de produção de doces diferente, vou buscar adequar aquela venda de doces para a estação do ano no local que eu estou. Você tem que identificar dentro da tua realidade, da região que você está, aquilo que você tem uma habilidade um pouquinho melhor e use aquilo para fazer um serviço extra. Então, quem sabe aplicativo, um freelance, algum bico, uma pintura, uma reforma, limpeza. Eu estou botando em formas gerais, mas pode ser que você tenha habilidades em outras áreas. Né? Você tem uma habilidade na área de informática, você tem uma habilidade na área de escritório, contabilidade, digitação, de IA, inteligência artificial, pedreiro, carpinteiro. Avalie aquilo que você tem e tente ganhar um recurso a mais através desse trabalho que você tem, dessa habilidade que você tem. Ok? E isso é temporário. Inclusive, dentro do método resgate, nós temos um material lá que tem 100 ideias de negócios, onde que elas estão todas organizadas com uma renda extra, de uma forma bem simples, onde você pode avaliar qual faz sentido para a tua região, qual faz sentido para cada pessoa, e isso ajuda, às vezes, a pessoa a ter entendimento do que ela pode fazer, pode trazer até uma luz para essa pessoa. Por quê? Quem sabe você levantando ali 20 reais, se eu pegar mais por dia, vezes 30, isso aqui vai dar 600 reais. Quem sabe 600 reais a mais que você tenha, muda toda a tua forma de negociar o negócio ou a tua dívida. Então, quando você tem o dinheiro em mãos, ele vai ajudar no processo de negociação da dívida com a agiota. Agora, se você não tem dinheiro em mãos, você não consegue negociar. Por que a gente está falando de dinheiro agora e não em negociar? Porque antes de negociar, a gente tem que ter uma perspectiva. A gente precisa saber o que tem e como pode negociar. Você resolve toda a dívida? Não. Mas muda a forma de negociação, que eu comentei. E muda muito. Tá? Então você não precisa criar milhões, você precisa criar o quê? Um movimento de 20, 30, 50, 100, 200, 500. É isso que você precisa.
foi exatamente nessa fase que eu percebi, tá? Precisava de um método para nem poder liquidar essas dívidas com agiotas que eu tinha também. Porque gerar dinheiro não é fazer qualquer coisa. É isso que você precisa entender. É escolher aquilo que faz sentido para a sua realidade e que vai resolver. E dentro do método resgate, eu ensino as formas práticas, né, de como gerar caixa, como avaliar oportunidades, como evitar armadilhas que costumam prender ainda mais a gente nas dívidas. Cuidado nessas armadilhas, né? Então, o foco o que é? É não esperar um milagre, não é isso. Mas é começar com pequenas ações que são possíveis fazer hoje. Inclusive, eu vou deixar, deve já estar aqui no lado, aqui, um QR Code do método resgate, você pode acessar, dar uma olhada, ver como é que funciona. Eu vou deixar um link na descrição também, que você pode estar acessando e entender um pouco mais. Bom, mas essa aula eu quero que você tenha resultados. E para você ter resultados, nós precisamos o quê? De prática. Nós vamos para a aplicação prática e você vai ter resultado por fazendo aquilo que eu estou explicando para você aqui. Então eu quero que você pegue ali uma folha de papel, sei lá, um bloco de notas do celular, né? E é um desafio para você. Tu pega, divide em 3 colunas ali, você vai dividir em 3 colunas, eu vou botar aqui, aqui, tá. Cada uma dessas colunas aqui você vai colocar 3. Primeiro, descubra aqui 3 gastos que você precisa cortar. Então, primeiro tu vai anotar aqui, 3 gastos que eu preciso cortar. Pense aí, o que você pode fazer? Depois você pensa em 3 coisas que eu posso vender. 1, 2, 3. 3 coisas que eu posso vender. Você está aparecendo aqui, né? 3 coisas que eu posso vender. Beleza. Agora, você anota ali 3 coisas que eu posso gerar renda. Tá aqui. Então, anotei aqui as 3 situações que eu posso gerar renda. Vamos repetir. Volte, anote uma folha de papel, né? 3 gastos que eu posso cortar, 3 gastos que eu posso vender, 3 objetos que eu posso vender, aliás, e 3 coisas que eu posso fazer. Quais as habilidades que eu tenho? Tá? Bom, essas 3 possibilidades vão fazer o quê? Você gerar renda. O que você vai fazer? Você não vai fazer todas elas ao mesmo tempo. Você vai pegar e vai escolher apenas uma. Não precisa a gente querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é 1, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Hoje você vai pegar uma delas e você vai fazer. Ok? Execute uma hoje. Lembra que nós falamos aqui da pequena ação, um movimento por dia? Você vai fazer uma hoje, porque pequenas ações, elas acabam gerando movimento. Gerando um movimento, nós o quê? Geramos uma esperança. E aí, com o tempo, você vai partindo para mais opções. Beleza, fiz uma daqui hoje, amanhã eu faço uma dessa situação, amanhã aqui. Quem sabe uma por semana. Em 3 semanas você vai ter 3 formas de renda já. Mas você precisa parar e fazer. Isso eu trato nas minhas aulas, lá do método resgate, eu falo, cara, se você não fizer, não vai adiantar nada. Nem você estar pegando, fazendo uma leitura, assistindo esse vídeo. Acabou esse vídeo, faça. Faça, é isso que vai mudar a tua vida. Provérbios, no capítulo 13, versículo 4, Provérbios é um livro escrito por Salomão, um homem mais rico que já existiu na face da terra, escrito há 3.000 anos. Ele diz o seguinte: o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo dos diligentes será plenamente satisfeito. O desejo dos diligentes será plenamente satisfeito. Por quê? Porque o diligente é aquele que faz, é aquele que coloca em prática. Ele até pode errar em algum momento, mas ele vai e executa. Então a Bíblia aqui, ela não condena quem está em dificuldades. Não é isso. Mas ela incentiva quem decide agir, mesmo que o começo seja pequeno. E é isso que nós desejamos para você. O que nós entendemos aqui então? Hoje você aprendeu uma verdade muito importante. Talvez o dinheiro
que vai tirar você dessa situação não venha de um grande acontecimento, não venha de um grande milagre. Talvez ele venha de várias pequenas decisões que você toma todos os dias. Exatamente isso. Então você não precisa esperar o momento perfeito. Você precisa começar a agir. Imagine você que pela primeira vez você conseguiu algum dinheiro. Beleza, coloquei em prática, consegui algum dinheiro. A pergunta é agora a seguinte: como eu vou conversar com o agiota? O que eu vou dizer para ele? Como que eu vou negociar sem aumentar o risco ainda? E é exatamente isso que nós vamos aprender no próximo episódio, na próxima aula. Porque negociar com o agiota não é falar simplesmente e deixar as coisas acontecer sem estratégia, sem nada. Negociar com o agiota exige estratégia, exige prudência, porque você, quem sabe, vem pagando juros há muito tempo e não conseguiu resolver o problema ainda. Então nós vamos entender como resolver isso. E é isso que nós vamos ver na próxima videoaula, né? As estratégias de como negociar com o agiota. Deus te abençoe.